Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus? Já que estamos de pé, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Antônio Moura. Deus abençoe, Senhor. Cadê? Saiu? Está aí? Pastor Moura, nosso amigo. Deus abençoe, pastor Wesley, lá dos Gideões Missionários, vice-presidente dos Gideões Missionários, todos os congressistas aqui, tá bom, meus irmãos? Amém, queridos? Pastor Paulo Marcelo, todos os irmãos que aqui estão, os nobres companheiros de ministério. O assembleiano, meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, meu pastor setorial, o pastor Claudinei Fernandes, capital paulista, setor 109, e nós pastoreamos uma igreja ali no Jardim Céu. Nós vamos falar em rápida palavra aqui, a palavra do Senhor. Amém, queridos? Sou da roça e moro em São Paulo. O Deus que faz milagre está aqui nesta noite. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, 27 e 28. Todos acharam? Digam amém. Nos diz assim a palavra de Deus: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta rápida palavra, nesta noite, eu queria trazer uma palavra subordinada ao tema as escolhas de Deus. Eu vou repetir: as escolhas de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que no dia em que você nasceu, muitas crianças também nasceram? Dentre elas, muitas morreram, não chegaram até aqui. Mas você está aqui nesta noite, limpinho, cheirosinho, dando glórias ao Senhor. Isto é um sinal que Deus te escolheu. Aleluia. Amados irmãos, a Bíblia diz que após o apóstolo Paulo, ele pregar em Atenas, a qual tinha aquele templo, aquele altar, que em grego se lê agnostoteos, ao Deus desconhecido, Paulo não teve muito sucesso ali naquele lugar. Então a Bíblia diz que Paulo sai de Atenas e vai andar 80 quilômetros, se ele foi via terrestre, e vai chegar na cidade de Corinto. E ali em Corinto Paulo encontra um casal, Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma, e eles ajudam a Paulo, e Paulo começa ali a pregar a palavra de Deus. Um belo dia o Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, não temas, pregue a palavra, porque nesta cidade eu tenho muitas pessoas. E a Bíblia diz que Paulo ali ficou por 1 ano e 6 meses. Foi assim que nasceu a igreja de Corinto.
A Bíblia nos diz que em 55 ou 54, possivelmente depois de Cristo, Paulo está na cidade de Éfeso. E Paulo, meus irmãos, agora ele tem notícias, porque alguns irmãos lá de Corinto, a Bíblia diz, da família de Cloé, vem trazer notícias para Paulo, como estava aquela igreja. Ora, era uma igreja tremenda, era uma igreja maravilhosa, mas tinha alguns problemas, como tem nos dias atuais. Primeiro, naquela igreja tinha divisão. O povo dizia: olha, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então tinha as suas facções ali dentro da igreja de Corinto. Tinha também um cidadão que estava tendo relações com a mulher do próprio pai. Naquele período, meus irmãos, lá no passado, só existia duas classes de pessoas: os pobres e pouquíssimos ricos. Naquela época, esse negócio de classe A, B, C, isso só aconteceu com o advento do cristianismo. Você pode glorificar ao Senhor esta noite? Pois bem, pouquíssimos ricos e a maioria pobre. É por isso, meus irmãos, que quando nós lemos o livro da ceia, o texto da ceia, capítulo 11, Paulo vai dizer assim: olha, irmãos, quem tiver fome, que coma em casa. Por quê? Porque a minoria rica pegava o seu banquete, naquela época era banquete mesmo, levava para comer junto com os demais irmãos ali na igreja, mas a maioria era pobre. Então os ricos chegavam primeiro para se banquetear, para se não misturar com os irmãos que eram simples, que eram pobres. Mas na igreja não tem grande, não tem pequeno, na igreja não tem doutor, não tem essas coisas. O doutor aqui, ele lava banheiro, ele evangeliza, ele faz todas as coisas, porque para Deus, irmãos, estamos todos no mesmo nível, no mesmo barco. Você pode glorificar a Jesus nesta noite, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então Paulo vai dizer: meus irmãos, aqueles irmãos, meus irmãos, fiquem tranquilos, não são muitos os poderosos ricos que são chamados. Quem é que Deus escolhe? Primeiro, Deus não escolhe por aparência. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus não escolhe por aparência. Eu moro em São Paulo há quase 30 anos, irmãos, e tem um shopping em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, que muitos de nós que estamos cheirosinho aqui hoje, bonitinhos, não passaria nem na porta das lojas daquele shopping para trabalhar. Oh, glória a Deus! Mas o Senhor nos chamou, o Senhor te chamou, porque Ele não olha para a aparência, Ele não olha a sua condição social, Ele te chamou e Ele tem um grande propósito na tua vida. Deus não olha para a aparência. O que seria de nós se Deus olhasse para a aparência? Primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia diz que Deus diz a Samuel: Samuel, vem aqui, Samuel, estou cansado de Saul, enche o teu chifre de azeite, vai até Belém, a casa de Jessé, porque eu tenho provido de lá para mim um rei. Sabe o que aconteceu? Samuel foi, quando ele chegou, o povo perguntou: é de paz a sua vinda? É de paz. Chega na casa de Jessé e pergunta: olha, Jessé, é o seguinte, o Senhor tem rejeitado Saul da tua casa, que Deus vai levantar um rei. Então Jessé prontamente coloca os bonitões. Eliabe chega, e quando Eliabe chega, meus irmãos, Samuel, que já tinha um ministério de 40 anos, nenhuma palavra de Samuel tinha caído por terra. Samuel, quando olha aquele moço bonito, foi influenciado pelo contexto da sua nação naquele momento. Ele diz assim: olha, este está perante mim o próximo rei de Israel. Sabe o que Deus diz, irmãos? Calma, Samuel, não atente para a aparência, Samuel, porque eu não olho para a aparência, Samuel, eu olho para o coração. Vem Abinadab, vem Samar. Sabe o que aconteceu? Todos foram rejeitados. Então o profeta Samuel vai dizer assim: acabaram-se os mancebos, Jessé. A Bíblia diz que Jessé vai ter que dizer, sabe o que Jessé disse? Não acabou não, mas é o seguinte, olha, não acabou não, mas ainda tem o menor, diz a palavra de Deus. Quem é que Deus chama, pastor Marco Lourenço? Deus chama o menor.
Deus chama os pequenos, dos pequenos Ele enche e faz grande. Nós só não podemos ficar besta, irmão, de nariz empinado, porque nós não somos nada. Não podemos bater no peito e dizer que somos alguma coisa. Sabe aquele apartamento que você tem? Se você morrer, a tua família até te ama, mas depois de 2 dias começa a ficar mal cheiroso. A família que te ama, ela vai deixar que você vai ser levado, aleluia, para o cemitério, irmãos, e você vai ser sepultado. Sabe aquele terno bonitinho que você tem? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos nada nessa terra, é a graça, é a misericórdia de Deus, é Ele que nos chamou. Tudo é dele, pertence a Ele, e Ele te chamou. Saia daqui nesta noite sabendo que Ele não chama por aparência, Ele olha. Imagina se Deus fosse pedir opinião para alguém para nos chamar. Alguém dizia assim: olha, chama aquele moço lá. Não posso chamar não, porque ele é negro, não serve. Olha, chama aquele também lá. Eu não posso, porque ele é da roça, só sabe capinar roça, não sabe nem falar. Deus não pede opinião para ninguém para escolher alguém. Quando Ele quer escolher, sabe o que é que Ele faz? Ele vai lá em Tisbe, um lugar que quase não tem nome. Ele vai lá em um lugar que quase não tem nome, e chama alguém e coloca na tua presença nesta noite. Saia daqui sabendo que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Jesus nesta noite. Ele te escolheu. Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Satanás tem que sair da frente, porque quando Deus escolhe, está escolhido e pronto. As escolhas de Deus. Deus escolhe da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Pablo Neruda, o poeta chileno, diz que nós somos livres para fazer escolha, mas somos prisioneiros da consequência. Nós escolhemos o terno para estar aqui hoje, escolhemos perfume, é ou não é? Escolhemos estar aqui esta noite, é verdade ou não é? Mas Deus escolhe diferente. Quando Ele escolhe, está escolhido e pronto. Pode passar o tempo que o milagre vai acontecer. E Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios: meus irmãos, Deus escolhe as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Escute aqui, a Bíblia diz que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Quando Naamã voltava das suas conquistas, a nação de Israel, ou melhor, a nação síria, ovacionava Naamã. Se fosse nos dias de hoje, a Marvel e tantas outras empresas fariam o boneco de Naamã, o nosso herói aqui da Síria. Mas, meus irmãos, aquele moço, ele era leproso. Em uma determinada batalha, Naamã, em uma batalha com Israel, ele vai trazer uma moça sem nome, desprezível. Aquela moça vai ficar sendo empregada, ajudando a esposa de Naamã. E de repente Naamã, que estava leproso, um belo dia, aquela moça que não era nada, era desprezível, sem nome, ela disse para Naamã, que estava leproso: minha senhora, se o meu senhor for até Israel, for lá na igreja Assembleia de Deus, for lá nos Gideões Missionários da Última Hora, for lá em Suzano, lá tem um profeta que vai restaurá-lo da sua lepra. Qual era o nome desta menina? Não tem. Aleluia. Não tem. Naamã corre até o rei, pede carta. O rei dá carta para Naamã. Naamã chega em Israel, vai direto ao rei de Israel. O rei rasga suas vestes e diz: porventura sou eu Deus? Mas o profeta diz: manda que ele venha até a mim. Sabe o que aconteceu? Naamã, todo empinado, quando ele pensou: vou chegar lá, ele vai orar sobre o leproso. Olha o orgulho, vai orar sobre o leproso e vai curar o leproso. Ele disse: vai curar a mim, que sou leproso. O profeta nem quis saber, irmão. Diz assim: manda que ele se banhe lá no Rio Jordão. Naamã fica, empina o nariz, orgulhoso. Porventura não havia rio lá na minha terra, Abana e Farpá, para que eu pudesse banhar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um servo
disse para Naamã: meu senhor, se ele te dissesse algo grande, o senhor não faria. O que é banhar no rio? Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O servo, a menina sem nome, o servo sem nome é que teve a solução perante Deus para a vida daquele Naamã. Glorifica Jesus nesta noite, que ele chama quem não tem nome, dá nome. Ele chama quem não tem, faz ser alguma coisa. Ele chama os desprezados, ele chama os desconhecidos e o faz brilhar na tua presença. Se você acredita nesta palavra, levante a tua mão e glorifique a Ele, porque Ele te chamou. Quando Jesus chama, Ele não vai nos melhores palácios, não. Ele vai lá na roça, lá em Nassip Raidam, vai lá em Ipatinga. Se eu perguntasse aqui hoje, muitos iriam dizer o nome da sua cidade, e muitos iam procurar até no Google para ver onde fica esse negócio. É assim que Deus faz. Quando Deus chama, Ele olha como chama de fogo e chama alguém lá do lugar bem distante, diz assim: olha, jovem, eu te chamei, eu te santifiquei, as nações te dei para o profeta. Sabe de onde era o profeta Jeremias? De um lugar chamado Anatote, um lugar desconhecido. Mas Deus vai lá e chama e diz para ele: fica tranquilo, rapaz, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. E tem mais: antes de você sair do ventre da sua mãe, eu te conheci. Glorifica Jesus nesta noite. Ele te conhece, Ele sabe o dia que você nasceu, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o teu RG, Ele sabe do que você precisa nesta noite, Ele sabe que você está desempregado, Ele sabe que você tem um marido tribuloso, um filho tribuloso, mas fique tranquilo que Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, pode dormir tranquilo, porque a bênção, o milagre, o sobrenatural de Jesus vai acontecer na sua vida. Nassip Raidam, irmãos, lá onde eu nasci, no meio do mato. Minha mãe teve 18 filhos. Hoje somos em 14. O primeiro a aceitar Jesus em 2 de maio de 1999 foi eu. E desses 14, já tem 12 nos caminhos do Senhor. Você pode glorificar a Jesus nesta noite? Aleluia. Aleluia. Comia carne uma vez por semana. Roupa era doada pelas dondocas lá da cidade para minha mãe. Como é que um homem vaqueiro ganhando meio salário mínimo vai sustentar 14 filhos? Mas Jesus mudou a história. Jesus mudou a história porque Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Glorifique a Ele, porque para Ele nada é impossível. Se você acreditar nesta palavra, sai daqui convicto que Ele te escolheu. Milagres irão acontecer. Levante a tua mão nesta noite e dê o melhor glória a Deus que você pode.